Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Imóvel. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Vamos fazer aqui uma análise de nível fundamentalista para a Magazine Luiza e também para trade, né, oportunidades para trade. Então, começando aqui com o Ibovespa, ele se encontra aqui confirmando o início da tendência de baixa, tá? Então ele fez aqui né, esse pivô de baixa com o Marubozu rompendo o fundo confirmado aqui. Não é um rompimento pleno, mas confirma um pivô de baixa com o Marubozu que é forte e se encontra, né, abaixo do suporte que sustentava a tendência de alta. Agora está em tendência de baixa. Então, se o Ibovespa ele caiu um pouco mais, ou a partir daqui mesmo ele fizer um pullback, pode ser um ponto para iniciar uma queda extrema, um sinal Eagle pode ocorrer aqui, e aquelas três ondas de baixa podem ocorrer. Então, a gente já tem o Magazine Luiza que está em queda, e nós temos os fundamentos do Magazine Luiza que estão realmente comprometidos. O Magazine Luiza, ele entrou em tendência de baixa, e para gerar o sinal Eagle, que tem probabilidade de 80% de fazer três ondas de baixa pelo menos, onde a partir da terceira é possível identificar a força para fazer a quarta, a quinta e assim sucessivamente. Então a gente pode se posicionar surfando nessa tendência de baixa, ou se você é holder de Magazine Luiza, evitar comprar durante toda essa queda. Pelo método gráfico de 3 a 6 meses você consegue detectar esse movimento. E a Magazine Luiza entrou em tendência de baixa. Mas para dar o sinal Eagle, ela precisa fazer um repique, né? E dar o sinal Eagle que é específico no meu curso, eu ensino, etc. Tá? Isso é no gráfico semanal. Então é muito sério, pessoal. A gente tem aí uma probabilidade de fazer uma grande tendência de baixa. Então, traders de Magazine Luiza pode entrar vendido para ganhar com a queda do mercado, só que provavelmente o aluguel deve estar ao olho da cara. Então talvez não compense porque você vai pagar muito caro de aluguel. Eu não sei, eu não chequei isso, mas você que é trader tem que checar isso para alugar, para operar vendido. A gente sabe que uma correção forte, uma crise de preço, não significa que a empresa está falindo. Ela só está barateando durante esse período de crise, mas o valor futuro dela continua, de acordo com os fundamentos dela. Mas nós temos problemas nos fundamentos aqui da Magazine Luiza. Então, de acordo com o método Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente, né, o ativo circulante, né, não é 2 vezes maior do que o passivo circulante. Se a gente for aqui nos fundamentos, e a gente procurar circulante, ó, o ativo circulante está 15 bilhões, né? E o passivo circulante, ó, ele está 11 bilhões e 403, ou seja, tem que ser pelo menos 2 vezes maior, né? O ativo circulante, né, que é o saldo de todos os bens e direitos da empresa com liquidez de curto prazo, e o passivo circulante é o saldo de obrigações da empresa que devem ser honrados, ou seja, são aquilo que ela tem que pagar por serviços que ela contratou, etc., coisas que ela comprou e tá para pagar. Então o ideal é que esteja pelo menos 2 vezes maior, pelo menos 2, de preferência mais. Quanto maior o ativo circulante em relação ao passivo circulante, maior o potencial da empresa para ela evoluir no longo prazo. Outra coisa que a gente tem aqui de interessante, de desinteressante, aliás, é que a gente vê a empresa com lucros. Cadê? A gente vê que a receita é gigante, os custos são absurdos, porque exatamente o passivo circulante, ele é um pouquinho menor do que o ativo circulante. Né? Tem uma dívida grande a empresa e a gente vai ver os lucros, ó. O lucro líquido é ridículo, né? De 788, acho que mil
Não é milhões isso aqui não, né? Aqui é bilhões a receita, aqui milhões, eu acredito, né? Deixa eu ver aqui no gráfico. A receita ali é bilhões, então aqui o lucro ali é milhões, ó, tá vendo? Milhões, 779 milhões de lucro para uma receita de 35 bilhões, ou seja, o custo é absurdo, tira tudo da receita da empresa. Então, embora a receita cresceu, o lucro permanece ali, de certa maneira, a gente não vê muita variação de lucro, não vê um crescimento tão significativo. Pode até ter aumentado o lucro, mas não é um crescimento significativo. Temos aqui os pagamentos dos dividendos da empresa não estão 10 anos, pelo menos, pagando dividendos ininterruptamente. Para uma empresa ser segura, Benjamin Graham considera que tem que ter 10 anos pagando dividendos ininterruptamente. Mesmo que sejam uma mixaria os dividendos, tem que pagar. Além de ter lucros por 10 anos. De fato, lucro por 10 anos também não tem. A gente tem negativo aqui, a gente tem 6 anos seguidos de lucro. Mas a gente não tem 10 anos seguidos de lucro e não temos 10 anos de pagamento de dividendos. Se a gente for procurar aqui sobre dividendos, Pera aí. Aqui, o dividend yield aqui. Ó. Os dividendos, a gente vai ver que ficou sem pagar algumas vezes, né? Ao longo de 10 anos não pagou os dividendos. O payout, vamos ver se ele cresceu o payout, né? É o percentual do lucro que foi distribuído em forma de dividendos e juros de capital próprio. A gente vê que ficou negativo, né? Várias vezes, não pagou algumas vezes, teve um crescimento, mas não tem 10 anos ininterruptamente com essa condição, né? Outra coisa relevante é a questão do PL, cara. O PL é um absurdo o que está acontecendo com o PL dessa empresa. A gente vê que não tem fundamento nenhum, lógica nenhuma, né? A gente vê que o PL aqui está 412, ou seja, PL representa o número de anos necessário para obter o retorno do capital aplicado. Ou seja, se investiu 100 mil, vai levar aqui 412 anos, aqui vai valer 99 anos, ou seja, antes o PL simplesmente era PLs assim bem de 10, 5, mas a gente vê que é instável e só cresceu, tudo bem que deu uma diminuída, mas a gente vê claramente que a empresa tem um nível de dívida grande também, as dívidas aqui da empresa, né? A gente vai ver aqui as dívidas dela, a gente vai ver claramente que ela tem aí um crescimento das dívidas. A receita em relação aos custos são gigantes, provavelmente por causa das dívidas. E os lucros são lucros ridículos, são lucros pequenos. Tá? E a gente vê que o patrimônio de 7 bilhões versus a dívida bruta, tem 2/3 do patrimônio da empresa, ela tem devendo, né? Ela tem em dívida, né? Isso não é bom. É bom que o patrimônio seja bem maior do que as dívidas. Então a gente vê que é uma empresa que está com dívida crescente. Temos fundamentos problemáticos aqui, com certeza. Deixa eu ver o tempo aqui. E o valor intrínseco. Então, pela forma de Graham, pela forma de Benjamin Graham, o valor intrínseco está dando 1,74. O preço da Magazine Luiza tá R$12. Quer dizer, tá acima do valor intrínseco, quer dizer, é um valor bem abaixo. A empresa é uma empresa que tem vários problemas, não segue o método de Graham e ela tá bem abaixo, tá 10 vezes abaixo do valor que ela 12, quase 10 vezes mais ou menos acima do valor que ela vale, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Fora todos esses problemas que eu apresentei. Então, além do valor intrínseco, está bem abaixo do preço, está bem acima, o valor da empresa está 12, 10 vezes, 9 vezes acima do valor intrínseco da fórmula de Benjamin Graham, você ainda tem todos esses problemas da empresa. É uma empresa de alto risco
Então existe o que eu chamo de sinais carrascos. São sinais de indício de possível desenvolvimento para a empresa falir ou entrar em processo de quase falência, o que torna perigoso para o investidor, né? Um desses sinais é o quê? O preço ficar abaixo aqui da média exponencial 89 no semanal, entrando em tendência de baixa. Se der o sinal Eagle do nosso método, que pode ocorrer, fica muito perigoso, mas já estando abaixo da 89, existe 60% de probabilidade do preço ele desenvolver uma tendência de baixa, parou de pagar dividendos, né? Ela não parou de pagar dividendos, ela voltou a pagar dividendos, mas se ela parar de pagar dividendos, se ela parar de ter lucro, se o lucro ficar negativo, se ficar prejuízo, não tiver lucro, por enquanto ela está tendo lucro, se ela ficar com lucro negativo, se ela parar de pagar dividendos, é um sinal claríssimo de falência da empresa ou de desenvolvimento para a empresa falir. Então são os 3 sinais críticos, né, de que o mercado, os participantes do mercado estão vendendo torrencialmente e a empresa está entrando em possível colapso e em crise. Então fica muito perigoso para você investir. Então a situação aqui da Magazine Luiza não segue o método Graham. E sabendo que os fundamentos podem afundar torrencialmente o preço, os fundamentos estão ruins para a Magazine Luiza e nós temos o preço a favor de cair. Então você que é especulador pode aguardar o pullback, não é para vender agora. Quando encontrar uma resistência aqui, você pode entrar vendido, mas provavelmente o aluguel deve estar muito caro. Não sei se vai compensar. Então fica aqui. Quer fazer o meu curso de análise fundamentalista, quer fazer meu curso de criptomoedas, entrar para o meu grupo secreto dos sinais, entre em contato, links na descrição. Vou ficar por aqui. Obrigado, até mais.